Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo, vou conversar um pouquinho com vocês sobre a técnica de integração ou técnica de primitivação chamada mudança de variável. Vamos lá? Bom, para começar a falar sobre essa técnica, a gente considera primeiro uma função definida no intervalo i. E aí a gente considera que o x, que é argumento dessa função, ele seja considerado como uma função de uma outra variável, que é uma variável nova que eu vou inserir no contexto ali de resolução do exercício. Então, a gente vai chamar esse x de φ de u, né? Essa φ de u tem que ser uma função inversível, né? Ou seja, uma função que possui inversa. A sua inversa é chamada de θ de x. O x pertence ao intervalo onde a função está definida, e tanto φ quanto a sua inversa θ tem que ser funções deriváveis. Então, se eu estiver diante de um contexto com todas essas condições satisfeitas, então a gente pode aplicar a técnica de integração chamada mudança de variável, se a gente considerar que ela vai nos ajudar a resolver as integrais que a gente precisa resolver. Então, se x é chamado de φ de u, uma função de uma outra variável, de uma variável nova, u, então tem duas observações iniciais que a gente pode fazer. Primeiro que a diferencial dx vai ser φ' de u du. E novamente, como eu fiz em vídeos anteriores, se você tem dúvidas sobre diferenciais, você pode acessar o link que está aqui na descrição desse vídeo, né? Mas basicamente a gente define a diferencial em x como dx e a diferencial em y, chamada de dy, quando y é uma função de x, como f' de x dx, tá bom? Mas mais detalhes vocês podem encontrar nesse vídeo. Então, a diferencial em x, como agora x é uma função de u, então dx vai ser φ' de u du, e a função φ aplicada em θ de x vai dar o próprio x. Porque as funções φ e θ são inversas uma da outra. Então, se você opera as duas em composição, sempre vai retornar o argumento. Então, a função inversa aplicada na função de um argumento dá o argumento, e a inversa, e o contrário também, a função aplicada na inversa também dá o argumento. Então, φ aplicado em θ de x dá o próprio x. Como exemplos, a gente pode pegar o x e aplicar duas funções inversas. Por exemplo, coloca x como expoente de e elevado a x e depois aplica o ln. Volta a dar o x, porque exponencial e ln são operações inversas. Multiplica e divide por 2, some e subtrai 10, enfim. Poderíamos dar vários exemplos aqui, né? Então, se você tem um argumento, aplica uma função e depois aplica a inversa daquela função, você volta ao argumento original. Com essas considerações feitas, então, se a gente tem uma integral a ser resolvida, que seria a integral de f de x dx, com essas considerações que foram feitas, a gente pode reescrever essa integral como: se eu chamei x de φ de u, e dx de φ' de u du, substituindo esses dois elementos na integral original, a gente ficaria com o integral de f. O x ali, que era o argumento original, daria lugar, agora, daria espaço ao φ de u, e o dx seria substituído por φ' de u du. Essa integral, aparentemente, é mais complicada que a primeira, porque a expressão dela é maior, mas a gente vai ver que isso é só a aparência. Essa segunda derivada, se a gente aplicar os casos de mudança de variável nos casos que realmente são necessários, a gente vai ver que a gente chega numa integral mais simples de resolver, né? Quando a gente resolve uma integral, ela nos dá uma integral indefinida, ela nos dá uma função em termos da variável que a gente estava considerando na integral. Então, uma integral em x vai nos dar uma função de x. Uma integral em u vai nos dar, então, uma função de u, que aqui foi chamada de fona, então f maiúsculo de u, mais constante, que é aquela constante para a gente considerar a classe de todas as primitivas particulares, e ter, então, a integral indefinida.
Então, o que eu vou discutir com vocês agora, de maneira primeiro teórica e depois por meio de um exemplo, é que essa integral de f de x dx, a nossa integral original, ela vai ser dada pela primitiva que a gente obteve quando a gente fez a integração em u, então essa é fona, mas aplicada na θ de x, que é a inversa da φ de x, né? Esse resultado, teoricamente, às vezes é difícil da gente entender por que é exatamente ele. Então, primeiro eu vou mostrar por que de fato é ele do ponto de vista teórico, e depois eu vou resolver um exemplo aqui para vocês verem como na prática essa técnica se aplica. Então, pessoal, para a gente mostrar o que está aqui nesse último resultado aqui, isso aqui é o que eu vou querer mostrar no vídeo. Para a gente provar isso, a gente tem que provar como é que a gente prova que a integral indefinida de uma função é uma outra função. Eu pego esse resultado, derivo e mostro que dá a função original. Então, a gente tem que pegar o resultado, que é f de θ de x mais constante, derivar, e temos que conseguir mostrar que isso dá a f'. Se a gente faz essa demonstração, então, de fato, aquela integral dá realmente a fona aplicada em θ de x mais constante. Então, com as regras de derivação que a gente tem, a primeira coisa a observar é que a derivada da soma de duas funções é a soma das derivadas. Então, eu posso derivar só a fona de θ de x e somar com a derivada de k, derivada de constante é zero. Então, isso daqui vai ficar a derivada da primeira, ali, f de θ de x, a derivada disso, mais zero. Então, na verdade, vai ser essa primeira derivada, o resultado, certo? Aqui, como eu tenho função de função, ou seja, uma função composta, a regra de derivação que a gente usa é a regra da cadeia. Derivo a função de fora, então dá fona linha, aplicada no argumento original, certo? E multiplico pela derivada do argumento original. Vixe, saiu um negócio não previsto. E aí multiplico pela derivada do argumento. Bom, e aí, para calcular essa derivada, esse primeiro fator aqui, eu volto nessa linha que eu estou colocando um asterisco aqui, e observo que quando a gente fez a integral, teoricamente, a integral de φ de u, φ' de u du, a gente obteve a função fona de u mais constante. Isso significa que quando a gente deriva a fona de u, a gente encontra o integrando dessa integral. A gente encontra f de φ de u vezes φ' de u du. Então, aqui a gente vai fazer esse procedimento, só que no lugar do u, o que está aparecendo aqui para a gente é o θ de x. Então, essa derivada vai dar f de φ, no lugar do u, a gente tem θ de x, fechou esse, fechou mais um, vezes φ' de u, que para a gente agora é θ de x, certo? Vezes, então, o θ' de x que já estava na expressão. Nesse ponto, eu tenho duas coisas a observar. A primeira coisa é que aqui dentro do argumento da função f, eu tenho φ de θ de x, que a gente já tinha visto aqui no que eu estou fazendo agora um destaque, que é o próprio x, porque é a φ aplicada à sua inversa, né? Então, dá o próprio argumento. Então, dessa primeira parte, eu tenho f de x, porque isso aqui de dentro dá x, vezes... Agora, essa outra parte aqui, eu vou escrever como a gente pode reescrever isso daqui e justificar por que a gente pode fazer isso. Isso daqui a gente pode escrever como φ de θ de x linha. Se vocês notarem, isso daqui é a regra da cadeia já aplicada a essa expressão aqui que eu coloquei para vocês. Se a gente considera φ de θ de x e deriva isso, então a gente teria que derivar a de fora, então ficaria φ' aplicada no argumento original, então daria essa primeira parte, vezes a derivada do argumento, que é essa segunda parte aqui.
Então, a gente pode reescrever φ' de θx vezes θ' de x como φ de θ de x'. Acontece que φ de θ de x é o próprio x novamente. De novo, aquela parte que eu destaquei que eu estou colocando a setinha ali agora, porque é uma função aplicada à sua inversa. Então, na verdade, aqui seria a derivada da função x, e derivada de x é 1. Logo, isso daria f de x vezes 1, que é o próprio f de x. Então, de fato, a gente conseguiu demonstrar que quando a gente faz uma mudança de variável e considera o resultado dessa segunda integral aqui como a efona de u mais a constante, e a gente integra a função original, como resultado a gente vai encontrar essa mesma efona, só que aplicada em θ de x, que foi, por sua vez, a inversa da φ que eu considerei originalmente, mais a constante. Então, agora eu acho que com o exemplo, a gente vai poder ver como que isso acontece na prática. Bom, agora no exemplo, eu trouxe a integral de x² que multiplica a raiz de x mais 1. Se eu não tivesse esse mais 1 dentro da raiz, eu poderia escrever raiz de x como x elevado a meio, juntar com o x² em uma potência só e usar a regra da potência. Só que esse mais 1 está impossibilitando que isso seja feito. Nesse quadro, no começo do slide, a gente tem um resuminho de como a mudança de variável ela é aplicada. A gente tem uma integral inicial que a gente não sabe como resolver, constrói uma função φ de u para chamar de x, e a partir dessa φ de u, a gente considera duas coisas. Dx, que vai ser φ' de u du, e quem é u em função de x, que seria a inversa da função φ, porque lá no final eu vou precisar voltar para o argumento original, que era x, e para isso a gente vai precisar da função inversa da função que a gente considerou no início, né? Daí, então, a gente resolve essa integral em u, e aí, feita essa mudança de variável, e aí lá no final volta o u ao argumento original x a partir da inversa θ de x. Então, vamos para a resolução do exemplo. Então, eu vou chamar isso daqui de u. Por que eu vou chamar isso de u? Porque quando a gente tem dentro da raiz apenas um argumento sozinho, fica fácil integrar, porque aí a gente pode reescrever como u elevado a meio e aplicar a regra da potência. Então, essa é a deixa para a gente conseguir enxergar qual é a função que a gente precisa construir. Então, quando eu chamo x mais 1 de u, se x mais 1 é u, então o x é o menos 1. A partir disso, derivando dos dois lados, a gente encontra quem é dx. A diferencial em x vai ser a derivada dessa função. A derivada dessa função em relação a u é 1, vezes du. E u, preciso da inversa também, que seria isolar u em função de x. Então, se x é u menos 1, o u é x mais 1. Então, aqui tem os três elementos que a gente precisa considerar para fazer a mudança de variável. Essa daqui é a função φ de u, lá da parte teórica. Essa daqui, esse 1, é a φ' de u. E essa daqui é a θ de x, que é a inversa de φ de u, né? Então, para resolver exercícios usando essa técnica, a gente vai precisar conseguir encontrar funções inversas. E aí, para quem não lembra disso, lá da educação básica, eu também vou deixar um link aqui na descrição em que vocês podem revisar esse procedimento. Mas, basicamente, você tem, vou colocar aqui no cantinho, por exemplo, se u é igual a x, 3x mais 5, ups, saiu de novo o negócio ali, vou apagar. Então, se y é igual a 3x mais 5, o procedimento prático para a gente encontrar a inversa é todas as ocorrências de x eu vou substituir por y, e todas as ocorrências de y eu vou substituir por x no primeiro passo,
Então, ficaria x é igual a 3y mais 5. E aí, eu isolo o y nessa nova expressão. Então, isolando o y, ficaria x menos 5 sobre 3. Então, essa função aqui é a inversa, seria y menos 1, seria a inversa da função original y igual a 3x mais 5. Essa daqui, então, é a y menos 1, né? Continuando, então, precisamos de x como φ de u, dx como filhinha de u du e u como θ de x. Agora, a gente faz, de fato, a substituição. Então, essa integral vai ficar integral x ao quadrado. O x é u menos 1, então vai ficar u menos 1 ao quadrado. Raiz, x mais 1 é u e dx é du. Pessoal, um alerta. Nesse caso, foi coincidência dx dar du, porque a derivada da função φ foi 1. Mas se fosse uma função, por exemplo, u ao quadrado, então dx seria 2u du. Então, na hora da substituição, apareceria aqui não só o du, apareceria 2u du, tá? Tomem cuidado com isso, porque essa é uma coisa que a gente sempre percebe que é fácil de os alunos esquecerem. Agora eu vou fazer manipulações algébricas e continuar o cálculo. Então, abrindo aqui essa primeira quadrado da diferença, eu fico com u ao quadrado menos 2u mais 1, que multiplica raiz de u, que eu já vou escrever como u elevado a meio du. E agora eu vou fazer a distributiva. Apliquei a distributiva e cheguei nessa expressão. Então, se eu multiplico u elevado a meio por u ao quadrado, dá u elevado a 2 mais meio, que dá 2,5, que pode ser representado como fração, como 5 meios. E aí, fazendo a mesma ideia, a gente chega no restante da expressão. Agora, como a integral da soma é a soma das integrais e a diferença também é a diferença das integrais, então a gente pode resolver 3 integrais aqui, abrindo essa integral em 3. Ficaria a integral de u elevado a 5 meios, menos 2 vezes a integral de u elevado a 3 meios, porque eu já poderia colocar o 2 fora da integral, mais a integral de u elevado a meio. E aí eu resolvo cada uma dessas integrais, chegando no seguinte resultado. Então, retomando a técnica a regra de integração, integral de x elevado a n dx é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais constante, e aplicando aqui, na primeira eu tenho n igual a 5 meios. 5 meios mais 1 dá 7 meios, e aí eu divido por esses 7 meios, porque eu tenho que dividir por esse n mais 1. A mesma coisa na segunda, e agora eu vou fazer a terceira. U elevado a meio mais 1 dá 3 meios, e divido por esse 3 meios mais a constante. Posso colocar uma constante só para considerar a constante das 3 integrais que foram resolvidas. Daí, fazendo as manipulações algébricas, dividir uma fração dá o mesmo resultado do que multiplicar pelo inverso dela. Então, aqui ficaria 2 sétimos, que multiplica, eu já escrevi o u elevado a 7 meios como raiz quadrada de u elevado a 7. Fiz a mesma coisa na segunda e na terceira. E aí, posso multiplicar esse menos 2 com 2 aqui, ficaria menos 4. E aí, a resposta final ficaria 2 sétimos, raiz de u elevado a 7, menos 4 quintos, raiz de u elevado a 5, mais 2 terços, raiz de u ao cubo, mais constante. Essa é quase a resposta final. Eu só preciso agora voltar para o x original. Lembrando que u é x mais 1, basta agora reescrever essa expressão, substituindo u por x mais 1. E essa, então, é a resposta final. Eu reescrevi aquela expressão e coloquei aqui a resposta final, substituindo o u por x mais 1. E aí, a gente para por aqui. Ao longo do restante do roteiro 18, que vai ficar disponível para vocês, já está disponível para vocês, tem alguns exemplos resolvidos, não na íntegra, mas pelo menos a parte de qual seria a substituição.
Se vocês notarem, todos esses casos envolvem a raiz no integrando. Então, essa é uma forte dica que eu deixo para vocês. Sempre que vocês tiverem a integral da raiz de uma expressão e vocês não enxergam diretamente o resultado dessa integral, pensem na possibilidade de fazer uma substituição adequada. E aí, como é que eu penso na phi de u, né, que é a função que eu vou chamar o x? Eu acho que essa é a parte mais difícil e vai um pouco da experiência também de resolução de vários exercícios. Por exemplo, nessa primeira aqui, se eu lembro que 1 mais tangente ao quadrado de θ dá secante ao quadrado de θ, que é uma identidade trigonométrica, a gente chama o x, então, de tangente de θ, porque aí, com uma substituição, a gente pode chegar em raiz de secante ao quadrado de θ e aí simplificar a raiz com a potência. Um outro exemplo muito clássico seria a integral de raiz de 1 menos x ao quadrado dx, né? Em que, se a gente lembra da identidade trigonométrica, seno de u ao quadrado mais cosseno ao quadrado de u é igual a 1, então seno ao quadrado de u é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de u, né? Então, o x ali poderia ser chamado de seno de u, porque aí eu ficaria com 1 menos... Na verdade, o x poderia ser o cosseno de u, né? Ou vice-versa, se você isolar o outro, dá para chamar de outra forma também. Porque aí, se você substituir o x por cosseno de u cosseno de u ao quadrado, vai ficar 1 menos cosseno de u ao quadrado, então eu ficaria com integral de raiz de 1 menos cosseno ao quadrado de u, que por sua vez é integral de raiz de seno ao quadrado de u, que por sua vez é integral aqui integral, aí eu simplifico aqui, ficaria seno de u. Percebam que aqui eu não substituí quem é o du, porque aí eu precisaria, como eu chamei x de cosseno de u, aí o dx vai envolver a derivada de cosseno de u vezes du, né? Então, faltaria ali continuar com a expressão que resulta da diferencial em x, envolvendo a diferencial em u, para daí então a gente ter contato com qual é a integral que a gente teria que resolver e de fato resolvê-la. E aí depois vocês podem olhar o restante do roteiro, que vai trazendo as ideias de como fazer a substituição variando a expressão que aparece ali, né? E aí esses exemplos parcialmente resolvidos dão conta da maior parte das funções envolvendo a técnica, da maior parte de integrais envolvendo a técnica de mudança de variável que normalmente a gente resolve nas disciplinas de cálculo 1. Tudo bem? Bom, pessoal, então é isso. Nesse vídeo a gente falou um pouquinho sobre a técnica de integração de mudança de variável, resolvemos um exemplo e mais para a parte do final do vídeo foram apresentados outros exemplos parcialmente resolvidos que estão disponíveis no roteiro 18, com outras ideias de como que vocês podem pensar na phi de u, que eu acho que é o maior desafio quando a gente usa a técnica de mudança de variável. Tudo bem? Até logo, então.